CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando nesta sexta-feira, 8 de setembro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos, ao vivo até meio-dia, trazendo muitas informações do mundo esportivo para você. Já vamos aos nossos primeiros destaques, as manchetes desta sexta-feira. Falamos de seleção brasileira, porque o Brasil estreia hoje à noite nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time verde e amarelo enfrenta a Bolívia no estádio Mangueirão às 9h30 da noite. A partida vai marcar a estreia do técnico Fernando Diniz à frente do Brasil e também o retorno de Neymar aos gramados depois da lesão na coxa. E o destaque do Guarani, o Bugre curtindo a folga, Antônio Lupe. Oi, Júlio, bom dia a você e a todos que acompanham CBN Esportes. O elenco do Guarani está de folga. Amanhã acontece a reapresentação do elenco após a vitória por 1-0 em cima da Chapecoense. O que resta ao Guarani é secar os seus concorrentes que ainda jogam na rodada. O próximo compromisso do Bugre está marcado para o dia 17, contra o Tombense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, o técnico Humberto Louser fala de que forma vai aproveitar esse período para trabalhar com o elenco do Guarani. Futebol feminino, Ferroviária e Corinthians fizeram um jogo morno ontem em Araraquara, na Fonte Luminosa, pela primeira final do Campeonato Brasileiro. O resultado ficou no 0-0. Domingo, as duas equipes voltam a se enfrentar às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Um novo empate levaria a decisão para os pênaltis. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. Os ingressos destinados a sócios torcedores do São Paulo se esgotaram no primeiro dia de vendas para a final da Copa do Brasil. Torcedores relataram dificuldades em finalizar a compra no site da empresa parceira do tricolor. O São Paulo irá enfrentar o Flamengo no Morumbi no dia 24. O zagueiro do Santos, Alex Nascimento, sofreu uma fratura no tornozelo em treinamento ontem e passa a ser desfalque no Peixe. No Corinthians, o lateral Fagner é preparado para retornar ao time contra o Fortaleza no dia 14. Tênis, o Brasil segue bem representado no US Open. O brasileiro João Fonseca se classificou pela primeira vez para uma semifinal de Grand Slam ao derrotar o americano Cooper Williams nas quartas de final da chave juvenil. O carioca de 17 anos venceu o número 3 do mundo por 3-0, com parciais de 7-6, com direito a 10-8 no desempate, 3-6 e 6-3 em 2h30 de jogo. O adversário de Fonseca na semifinal será o italiano Federico Sina, cabeça de chave número 14 do torneio. E agora o destaque de Antônio Lupe e a Ponte Preta. Fala aí, Lupe. Já na Ponte Preta, a reta final de preparação para o jogo contra o Sampaio. Amanhã, 5h da tarde, confronto direto. Ponte Preta e Sampaio Correia, que buscam sair da parte de baixo da tabela. Após regularizar Polvidiero, a diretoria corre, ainda nesta sexta-feira, para registrar o volante Souza e também o atacante Gabriel Santiago para o duelo contra a Bolívia querida. Daqui a pouco, o volante Felipinho fala da expectativa do jogo contra o Sampaio e vamos trazer informações do adversário, que está na zona do rebaixamento. E o vôlei Renata entra em quadra hoje pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O time de Campinas enfrenta o São José fora de casa às 8h da noite, buscando a recuperação depois da derrota na última rodada. E lembrando que tem vôlei feminino também. Campinas também quadra em São Paulo, na capital paulista, jogando contra o Pinheiros às 8 da noite. E agora, destaque das eliminatórias com Fábio Scheibe. Oi, Fábio Scheibe, bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Na abertura das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, apenas 2 gols nas 3 partidas que aconteceram ontem pela primeira rodada. Paraguai e Peru ficaram no empate por 0-0 no Paraguai. Em Barranquilha, a Colômbia bateu a Venezuela por 1-0.
gol do atacante Rafael Santos Borré. 1-0 também foi o resultado da vitória da Argentina sobre o Equador em Buenos Aires. Em um Monumental de Nunes completamente lotado, Messi, sempre ele, com um golaço de falta, marcou o único gol dos atuais campeões do mundo. Hoje, além de Brasil e Bolívia, o Uruguai recebe o Chile no Centenário, em Montevidéu, às 8 horas da noite, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheib. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, diretamente de Olambra. Alô, Carlos Eduardo Freitas, bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Estamos aqui no recinto da Expo Flora, 40ª Expo Flora. Hoje lotado, Júlio, lotado, casa cheia. Parece final de Copa do Mundo. E claro, para a Ponte Preta, olha só, hein, que transição de assunto. Para a Ponte Preta é uma final de Copa do Mundo amanhã contra o Sampaio Corrêa. Esquecer o que passou no último fim de semana, esquecer o derby e pensar que o Guarani está num outro patamar da competição e a Ponte enfrenta um adversário direto, um concorrente direto para escapar do rebaixamento. Por incrível que pareça, a campanha da Ponte é horrível dentro do certame. Mas uma vitória sobre a Bolívia querida deixa a Ponte ali, com a permanência na Série B encaminhada, Julião. Estes são os destaques aqui do CBN Esportes. Você ouvinte, participa conosco, mande a sua mensagem. Nosso WhatsApp é 991869070. Fique à vontade para registrar a sua participação. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Vamos lá com informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, pela região do centro, a Avenida Moraes Salles tem trânsito carregado, principalmente pela pista da direita, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, até a rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido centro também tem lentidão, do viaduto Laurão à rua Irmã Serafina. Quem segue ali pela Avenida Francisco Glicério encontra excesso de veículos, desde a Avenida Rosimbo Maia até a Avenida Moraes Salles e mais à frente até ali a Via Expressa Valdemar
Osmar Pascoal, o motorista perde tempo. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo pela pista da direita, desde a Rua General Osório até a Avenida Orozimbo Maia e pela pista da esquerda na chegada ali à Avenida Dona Libânia. Júlio. Obrigado, Thaís, e ótimo final de semana para você, viu, Thaís? Ótimo final de semana, até segunda. Até. A AutoZone já está com mais de 100 lojas no Brasil. Visite a mais próxima de você. Peça para quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E hoje tem vôlei em dose dupla para a cidade de Campinas. O Renato entra em quadra pelo Campeonato Paulista em busca de reabilitação fora de casa. O desafio dessa sexta será às 8 horas da noite contra o São José na Arena Farmaconde. Lembrando que o time campineiro busca a recuperação depois da derrota para o Atibaia na última sexta-feira por 3-2. Quem também entra em quadra hoje à noite é o Campinas Vôlei Feminino. As meninas jogam contra o Pinheiros, também às 8 horas da noite, partida que será na capital paulista. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui, seu futuro é na prática. Eu corro. Eu corro. Eu também corro. Corrida Integração Campinas. Todo mundo corre a maior corrida de rua do interior. Domingo, dia 24 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, na Praça Arautos da Paz. Corrida Integração Campinas. Oferecimento covabra.com.br. Qualidade, variedade e muita economia. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E Oficina, a escola que marca a sua vida. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes e eu quero chamar aqui o Fábio Scheibe, porque um dos assuntos que agitou as redes sociais desde ontem à noite, principalmente hoje de manhã, é o novo destino de Rogério Ceni. O Rogério Ceni volta ao mercado dos técnicos empregados com um desafio diferente. E eu quero saber detalhes com o Fábio Scheibe. Pois não, Fábio? Rogério Ceni volta em mais um tricolor, né? Depois do São Paulo e também do Fortaleza. Agora Rogério Ceni irá assumir o Bahia. O Bahia que luta contra o rebaixamento na Série A. O Bahia que demitiu também o português Renato Paiva na terça-feira. Na verdade, o Renato Paiva pediu demissão. E Rogério Ceni, então, substituto de Renato Paiva no comando técnico do Bahia. O anúncio ainda não foi realizado, mas já está tudo acertado, faltam pequenos detalhes. Deve ocorrer ainda hoje o anúncio de Rogério Ceni, que queria trabalhar em um grupo, entre aspas, considerado sério no futebol, como o Grupo City, e o Bahia também buscava um treinador que conhecesse bem o futebol brasileiro. Então, Rogério Ceni vai ser o novo treinador do Bahia,
na luta contra o rebaixamento, né? O Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então o Rogério Ceni assumindo o time baiano, viu, Júlio? Eu estava assistindo o futebol argentino esses dias, Carlão, e tinha um jogo do Independente passando na TV fechada, e aí eles mostraram o Tevez sendo anunciado ali no telão do Independente, né? E aquela cena foi estranha. O Tevez, aquela rivalidade, não é um Boca e River, né? Mas Independente e Boca, o bicho pega também, principalmente pelo número de títulos das equipes. E aí eu fiquei olhando, cara, o Tevez sendo técnico do Independente. Eu ainda vou ver Rogério Ceni sendo anunciado no telão da Arena do Corinthians. Anote aí, Carlão, não sei quanto tempo isso vai levar, mas um dia vai acontecer e vai ser uma das cenas mais estranhas do mundo. Mas o Rogério agora vai pro Bahia, Carlão. É verdade, Júlio. Olha, primeiro o Rogério ele teria que tirar o São Paulo, isso é impossível, mas, por exemplo, não sei nem como explicar. O Leão quando ingressou na carreira de treinador, ele conseguiu meio que separar, né, o Leão do Palmeiras e o Leão treinador. Mas o Rogério ele foi tão fantástico no São Paulo, talvez o maior atleta da história do São Paulo, que é complicado tirar o São Paulo do Rogério Ceni. Então, por isso eu vejo uma dificuldade dele trabalhar no Palmeiras, no Corinthians, no Santos. Tem competência para trabalhar nestas equipes, mas eu acho que o São Paulo está tão ligado ao Rogério que ele vai ter dificuldades. Porém, né, nada como o tempo, né, Julião? De repente, num futuro aí não tão próximo, mas ele pode aí comandar os rivais do São Paulo. Mas é um grande treinador. Eu acho que o que atrapalha o Rogério deve ser o temperamento, Julião. Não conheço, mas pelo menos as notícias que a gente tem, o vestiário com o Rogério é um vestiário complicado, porque às vezes o Rogério acha que ele é aquele jogador do São Paulo, em que ele era acima de tudo e de todos. E hoje não, hoje ele é um treinador. Haja vista que ele tem dificuldade em trabalhar nos gigantes. Foi assim no Flamengo, foi assim no Cruzeiro e foi assim no próprio São Paulo, onde ele manda, né? Então vamos ver no Bahia. Semelhante ao Fortaleza? Pode ser. Talvez em termos de tradição o Bahia esteja num degrau acima. Mas eu espero que o Rogério consiga ter êxito no trabalho, assim como foi no Fortaleza. Eu acho que esse crescimento do Fortaleza tem muito a ver também com a trajetória do Rogério, o início do trabalho do Rogério lá no Leão do Pici. Então que ele tenha boa sorte, que ele possa conduzir o Bahia num bom lugar neste restante de temporada 2023. É isso aí, lembrando que o Bahia é um time agora com investimento, né? Então acho que se o Rogério conseguir escapar aí desse perigo de rebaixamento, ele vai ter também dinheiro em caixa, porque ele gosta, né, dessa coisa de participar da montagem do elenco, então isso vai permitir um poder de mercado muito grande, algo que o Rogério inclusive reclamava muito no São Paulo, né? Só foi o Rogério sair de São Paulo que o São Paulo aí contratou Lucas Moura, Rames, foi por mercado lá o Júlio Casares e se reinventou financeiramente. Eu vou aliás, falando em São Paulo, né, aproveitando aí a brecha para falar do Tricolor, o Vinícius Moura está chegando. Antes aqui mandar 2 abraços para 2 caras que escutam muito o CBN Esportes, todos os dias. O Paulo, do Monte Belo, diariamente ouvindo o CBN Esportes, e o Caiano, do Flamboyant. Um abraço para essas 2 figuras, Caiano e Paulo, ouvintes assíduos do CBN Esportes. Aqui a promessa está paga, o abraço está registrado aqui para vocês. E você que quiser um abraço também, mande aí no nosso WhatsApp, que daqui a pouco a gente registra aqui mais abraços também durante o nosso programa. Agora, informações dos times de São Paulo, chegando com Vinícius Moura. Problemas e muita reclamação marcaram o primeiro dia de vendas para o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Os bilhetes começaram a ser vendidos ontem para sócios torcedores e a carga destinada a esse público se esgotou rapidamente. Torcedores reclamaram que a venda foi aberta às 9h30, meia hora antes do previsto. Outros citaram que os bilhetes já constavam como esgotados no site da empresa parceira do São Paulo. Em nota, o Tricolor se limitou a informar que todos os ingressos disponíveis para os sócios do plano Diamante foram vendidos em poucas horas, sem especificar a quantidade disponível. No planejamento inicial, cada plano de sócio-torcedor teria um dia exclusivo para compra. Mas, já no final da tarde, em um novo comunicado, o clube informou que foram vendidos todos os ingressos destinados a sócios torcedores. O zagueiro do Santos, Alex Nascimento, sofreu uma fratura no tornozelo no treinamento de ontem no CT Rei Pelé
e passa a ser desfalque no Santos. Alex Nascimento terá que realizar uma cirurgia e deve perder o restante da temporada. O lateral do Corinthians, Fagner, iniciou um trabalho físico no gramado em preparação para retornar ao time. O jogador pode aparecer na lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza na próxima quinta-feira. Fagner se recupera de uma lesão muscular na panturrilha. De São Paulo, Vinícius Moura. Pois é, né? Muitos problemas aí enfrentados pela torcida do São Paulo em relação à venda de ingressos, todo mundo aí querendo garantir um lugar na grande decisão. E é um momento muito especial, né, Carlão? Um momento mágico aí para a torcida do São Paulo também, essa decisão na Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Cara, se tem algo positivo nas últimas temporadas ou nos últimos anos com relação ao São Paulo, é a postura da torcida tricolor. Não sei se tem a ver com o sofrimento, com a escassez de títulos, né? Porque no sofrimento parece que você abraça mais a causa, né? Transmite uma energia positiva. E a torcida do São Paulo ultimamente tem dado um show. Infelizmente, para o torcedor tricolor, dentro de campo, a recíproca não existe, né? Tirando o Campeonato Paulista de 2020. Mas tem uma grande chance na Copa do Brasil. Tudo bem que o Flamengo é poderoso, mas eu vejo o São Paulo em condições, agora com o Lucas Moura. Já fez duelos equilibrados com o Flamengo e tem condições de ganhar, sim. Até acredito no favoritismo do rubro-negro, mas eu vejo o São Paulo em plenas condições. Conseguir levar o jogo vivo para o Morumbi na finalíssima é um São Paulo que tem toda a possibilidade de levantar a Copa do Brasil pela primeira vez. Foi assim contra o Corinthians, né? Levou o jogo vivo para o Morumbi, conseguiu, contra o São Lourenço também, contra a LDU também, levou o jogo vivo, mas infelizmente aí não conseguiu o êxito para carimbar a classificação. Mas é um São Paulo com plenas possibilidades de enfrentamento com o Flamengo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai só dar pitacos aqui sobre a seleção brasileira. Antes, eu li hoje, Carlão, uma coluna do UOL, do Samir Carvalho, sobre a não permanência do Luxemburgo, independentemente de como o Corinthians termine a temporada, que já é uma decisão, inclusive, ano eleitoral do Corinthians, de que o Luxemburgo não permanecerá para 2024. Você acha que esse tipo de cenário pode prejudicar aí essa reta final de temporada do Corinthians, Carlão? Eu acho que não, Júlio, até porque um rebaixamento na vida do Luxemburgo seria um fracasso, né? Do Corinthians nem se fala, mas na vida do Luxa seria muito complicado. Ele vai trabalhar o restante da temporada com muito afinco, com muita dedicação, para pelo menos colocar o Corinthians ou manter o Corinthians na Série A do Brasileiro. Acho que é um caminho a ser seguido, né? O Corinthians conseguiu aí uma distância, uma gordura até legal, e brigar pelo título da Sul-Americana. Agora, o que eu questiono dos clubes, os principais, né? Todo ano, né, Júlio, é a mesma conversa, né? Temos um projeto a longo prazo. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no São Paulo, foi assim no Flamengo, né? Aí quando chega mais ou menos, os estaduais começam em janeiro, fevereiro, março. Quando chega em março, pelo menos 1, 2, 3 gigantes já demitiram o treinador. E o projeto? Para onde foi? Então, eu não consigo enxergar no futebol brasileiro, tirando o Palmeiras, aí o Palmeiras é o único, hein? Até porque os resultados estão aparecendo, mas é o único que mantém o tal projeto, porque o Flamengo perdeu 1, 2, 3 clássicos no estadual, pronto, já manda embora o treinador. O Cruzeiro, temos aí o exemplo do que aconteceu com o Pepa. Então, infelizmente, projeto no Brasil a longo prazo é uma utopia. Então, se o Corinthians realmente mudar esta rota, contratar um treinador, mas que tem um projeto a longo prazo, seria salutar. Agora, é só esperar a virada do ano para ver o que o Corinthians pode oferecer, pode dar ao seu torcedor. Ô Fábio Scheibe, eu tava dando uma olhada aqui no Instagram do Neymar Júnior, que festa que a torcida fez na porta do hotel, na janela, emocionante ali o carinho da torcida com a seleção brasileira lá em Belém. E teremos Neymar hoje em campo contra a Bolívia, Fábio Scheibe? Teremos Neymar com a amarelinha assim, viu, Julio? Desde a derrota para a Croácia na Copa do Mundo, que Neymar não veste a amarelinha, não joga pelo Brasil. E é muito legal mesmo essa recepção da torcida lá de Belém. Brasil indo para outros centros que não tem tanta prioridade para receber a seleção brasileira. A festa é garantida e foi muito legal mesmo ver a torcida em frente ao hotel ontem para esperar o Neymar, que apareceu na sacada, deu um tchau, falou com a galera. Muito legal mesmo.
O Brasil hoje estreia nas eliminatórias que agora terão 6 vagas para a Copa do Mundo de 2026. É quase impossível o Brasil ficar fora, mas o Brasil estreia também o técnico Fernando Diniz, hoje lá em Belém, às 9h45 da noite, contra a Bolívia. A IPTV transmite o jogo também, na narração de Luiz Roberto, com a Globo. E o Brasil vai enfrentar a Bolívia, o Brasil que fez 3 jogos neste ano, e apenas tem uma vitória contra a Guiné, né? Depois perdeu com o Ramon Menezes, ainda técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz estreia hoje, e o Brasil deve contar com um time formado por Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Pelo lado boliviano, a Bolívia tenta vencer o Brasil fora de casa pela primeira vez na história e conta com um atacante bem conhecido da torcida brasileira. Marcelo Moreno ainda está lá, é a esperança de gols dos bolivianos para a partida de mais tarde contra o Brasil, às 9h45, lá no recém-reformado Mangueirão, né? Tá ansioso, Carlão, para ver Diniz no comando do Brasil? Tô ansioso, sim. Esperando aí uma mudança de postura em relação à seleção brasileira. A gente sabe que o Diniz gosta de ter um tempo para trabalhar, e seleção brasileira o calendário é apertado, né? O tempo é muito curto de preparação, de imposição de ideias, né? Mas eu estou ansioso, quero ver uma seleção jogando alegre, uma seleção jogando para frente. É claro que hoje a tendência é de que isso aconteça, né? Até porque o adversário é muito frágil, mas quem sabe seja o pontapé inicial para uma nova era, literalmente uma nova era para a seleção brasileira. É isso aí, então o Brasil tem esse jogo importantíssimo contra a Bolívia. Pois não, Fabio? Antes do repórter CBN, falar que o Brasil, sub-23 ontem, a seleção pré-olímpica, acabou perdendo para Marrocos ontem no primeiro dos 2 amistosos que vai realizar contra a seleção marroquina. Brasil comandado por Ramon Menezes, tinha Paulinho também do Atlético Mineiro, Vitor Roque, entre outros. O Brasil perdeu de 1-0 para Marrocos, hein? É isso aí, é o Ramon Menezes lá ainda, Fábio Chab? Ramon Menezes. Tá mal ele, hein, Julião? Ai. 11h32, daqui a pouco informações de Guarani e Ponte Preta aqui do CBN Esportes. Repórter CBN. Sexta-feira, 8 de setembro de 2023, a Polícia Rodoviária Federal informou que as circunstâncias em que foi baleada a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, são apuradas pela Corregedoria da Corporação. A PRF diz ainda que vai colaborar com as investigações e que preventivamente afastou os 3 agentes envolvidos na ação. A criança foi atingida no carro em que estava com a família enquanto passeava pelo Arco Metropolitano em Seropédia, na Baixada Fluminense. O Pix bateu novo recorde, com 152 milhões e 700 mil reais de transações em um só dia e 76 bilhões de reais movimentados. De acordo com a autoridade monetária, o recorde anterior havia sido em 4 de agosto. O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado em novembro de 2020. Segundo o Banco Central, até agosto, eram 650 milhões de chaves cadastradas no sistema e 153 milhões de usuários. A Polícia Civil de Minas investiga 2 crimes registrados na região metropolitana de Belo Horizonte contra mulheres. Na madrugada desta sexta, em Contagem, uma mulher de 29 anos foi socorrida após ser esfaqueada pelo companheiro. Ela foi levada pela Polícia Militar ao hospital, onde permanece internada. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Já em Nova Lima, um homem foi preso após atear fogo na casa da ex-mulher. O suspeito estava em liberdade provisória pelos crimes de ameaça e lesão corporal. O ator Kaique Brito tem resposta satisfatória ao tratamento, embora permaneça internado com quadro clínico sem alterações. Ele sofreu politraumatismo corporal e traumatismo craniano e continua sedado na UTI. Ontem, o motorista de aplicativo que atropelou o ator pediu ajuda nas redes sociais e disse que está impossibilitado de retornar ao trabalho. Ele afirmou que não tem condição financeira para arcar com o conserto do carro que ficou danificado após o acidente. O motorista abriu uma vaquinha online e já conseguiu arrecadar mais de 150 mil reais. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 35 minutos, o crime foi cometido no Mundial de Basquete, em Estados Unidos, está fora, a Alemanha cometeu o crime, vai para uma final inédita, Estados Unidos fora da Copa do Mundo na semifinal, olha só, resultado aí que chama muita atenção, então aí uma grande vitória da seleção da Alemanha. Vamos aqui falar da dupla campineira, informações do Guarani curtindo a folga, o Bugre, feriadão de folga para o elenco que se representa amanhã, Antônio Lupi. Vamos lá, Júlio, começando pelo Guarani, que ainda ocupa a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, tudo por conta da vitória em cima da Chapecoense na última terça-feira fora de casa, pelo placar de 1-0. João Vitor foi o responsável por marcar o gol que deu os 3 pontos ao Guarani. E o que resta ao Bugre é descansar e secar os seus concorrentes. O Sport ainda entra em campo, Novo Horizontino, Criciúma, que vai enfrentar o time pernambucano, e a tendência, é claro, que o Guarani deve pelo menos perder uma posição, mas quer terminar a rodada dentro do G4. Esse é o principal objetivo da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que agora o período é de descanso. Os atletas foram liberados até amanhã, sábado, quando acontece a reapresentação do elenco, visando o duelo contra a equipe do Tombense. O jogo está marcado para o dia 17 de setembro, 3h45 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na coletiva pós-jogo contra a Chape, o técnico Humberto Louser foi perguntado de que forma ele vai aproveitar esse período longo de preparação até a próxima partida, principalmente a questão física dos atletas por conta de um intervalo curto entre o derby, em que o Guarani venceu por 1-0, e o jogo da Chape, que o time alviverde também saiu vitorioso da partida. Primeiro a gente vai recuperar, né? Tem alguns dias que vai recuperar alguns atletas, estão muito debilitados mesmo. A exigência desses 2 jogos foram grandes, e recuperar esses atletas e trabalhar. Os dias de aquisições ali da parte técnica, física e tática, a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível, mobilizar esses atletas desde já, hoje é celebrar, comemorar, mas a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para esse duelo que teremos contra a Tombense. Tenho certeza que o torcedor irá comparecer como compareceu no derby, para nos apoiar, nos incentivar, como fez também. É um fator preponderante nessa reta final de competição. Então é se preparar muito bem, como a gente vem se preparando, encarar o próximo adversário como fosse uma final de Copa do Mundo, e é assim que a gente vai trabalhar. Muita mente forte para que a gente possa chegar bem preparado para fazer o dever nosso de casa, sabendo da dificuldade que iremos enfrentar. A Tombense também vem crescendo. É uma equipe que tem jogadores de qualidade, que já vestiram grandes camisas de cenário nacional, então nós temos que ter todo o cuidado, mas iremos nos preparar muito bem para fazer mais um jogo de excelência e assim conseguir o nosso objetivo, que é vencer. Bom, esse é o técnico Humberto Louser falando a respeito dessa semana de preparação, e durante a entrevista coletiva, Júlio e ouvintes da CBN, Humberto Louser também fez questão de ressaltar a importância do torcedor do Guarani nessa reta final de Série B. Nos últimos jogos, bons públicos no Brinco de Ouro da Princesa, e a diretoria, além de setorizar o estádio, abaixar o preço dos ingressos, também reformulou o sócio torcedor. E a meta é chegar a 10 mil sócios torcedores do Guarani com essa reformulação que foi feita. O torcedor tem um papel importantíssimo para ajudar a equipe nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa, principalmente no próximo compromisso contra o Tombense. Júlio. Valeu, Lupe, é isso aí, né? O Guarani, então a gente até falou sobre isso ontem, até segunda-feira pelo menos segue no G4, fazendo aí contas, secando os adversários, mas fato é que o Guarani está num caminho de depender só dele, até olhando, né, hoje as probabilidades matemáticas, os sites especialistas,
o Marcelo Arruda do Chance de Gol, os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, todo mundo aí jogando para mais de 60%, né? As probabilidades de acesso do Guarani, e essa conta não é feita apenas pelo lugar na tabela, mas principalmente porque o calendário do Guarani coloca muitos times que estão lá embaixo. Isso não significa automaticamente vitória, mas é claro que deixa o time muito mais confortável do que ficar enfrentando toda hora um concorrente direto. Então o Guarani, Carlão, neste momento, e eu acho muito legal essa estratégia do Louser de falar, o nosso próximo jogo é a Copa do Mundo, ele vai precisar deixar de lado essa matemática que a gente fala todo dia, que o torcedor faz, porque às vezes quando a gente pensa muito, projeta muita coisa, os times acabam se embananando ali, né, no planejamento, no foco. Então vai ser uma tarefa tanta para o Humberto Louser deixar os jogadores concentrados sempre no próximo jogo, né, Carlão? É um desafio, né, Júlio? É um desafio que o Humberto tem e ultimamente ele tem convivido com estes desafios, né? Deixar a euforia para o lado de fora. E do lado de fora, essa euforia ela tem que ser saboreada, né? O Guarani há muito tempo nem tanto, né? 2021 que ele flertou com o acesso e infelizmente acabou não acontecendo, né, diante daquele jogo contra o Goiás. E dessa vez o cenário se abre novamente com boas possibilidades e aí entra a figura do Humberto, não só dentro de campo, comandando os jogadores, mas ser aquele psicólogo, né? Hoje o treinador ele precisa ser um grande gestor de grupo, gestor de pessoas, né? E o Humberto, ele me parece que tem esta virtude, esta qualidade. Prova disso foi o desempenho do Guarani contra a Chapecoense. Não vou dizer nem o desempenho técnico, mas o foco do time do Guarani. Porque não é fácil você viver uma semana intensa de derby, de preparação, sob forte cobrança, sob forte expectativa, um jogo desgastante com tudo que aconteceu. O tempo entra nessa, né? A chuva deixa o jogo mais pesado, um jogo mais truncado, e o Guarani conseguiu ultrapassar estas barreiras. A euforia não contagiou o grupo, pelo menos no jogo contra a Chapecoense. O time do Guarani me pareceu um time muito maduro, sabendo o que queria, tanto é que concretizou aí os 3 pontos, e hoje o Guarani é um candidatíssimo, sim, Júlio, tô com você, é muito concreto, é muito palpável o acesso, e aí, mais uma vez, o Humberto vai ter que domar essa rapaziada, para o foco permanecer forte e intenso, para que o Guarani não tropece nas pequenas pedras, né? O próximo fim de semana, não sem ser esse o outro, é o desafio contra o Tombense, a gente sabe como que vai estar o clima no Brinco de Ouro. Pulsante, efervescente, uma atmosfera positiva, todo mundo alegre, feliz, mas que essa euforia não contagie o elenco. Não digo contagiar assim, não deixar o elenco com o salto alto. Não, é o Guarani que tem que permanecer focado para vencer as partidas restantes dentro de casa, beliscar alguma coisa fora, para enfim poder comemorar, degustar este acesso tão esperado pelo torcedor. Ô Carlão, passou batido, né? Mas acho que ainda em tempo de a gente comentar aqui sobre os 100 jogos do Bruno Mendes, né? Entrou no segundo tempo contra a Chape. Bruno Mendes 100 jogos com a camisa do Guarani, 31 gols, o terceiro maior artilheiro do século ao lado do Edmilson. Tá atrás dele o Fumagari, que tem 78 gols, e do Fabinho com 42. Fabinho acho até que dá pra buscar, né? São 11 gols aí, se o Bruno Mendes seguir no Guarani, de repente na próxima temporada, acho que é uma marca alcançável. Mas é um jogador que vivenciou grandes momentos, né? Até tava trocando ideia com o nosso bruxo Gabriel Ferrari, que o Bruno Mendes participou de quase todos os grandes momentos do Guarani recentes, né? Com exceção de 2016, ele participou de 2012, ele participou de 2018, ele está participando agora de uma luta por acesso, inclusive com finalmente uma marca que ele perseguia, que era marcar um gol em derby. Então o Bruno Mendes é um jogador aí que tá na história do Guarani, né, Carlão? Júlio, é muito especial e você comunga com esse meu pensamento, né, que já falamos sobre isso, quando a gente observa um jogador da base, né, seja Guarani ou seja Ponte Preta, mas um jogador dos nossos clubes desabrochando. Posso dizer que a carreira do Bruno Mendes, ela talvez não tenha desabrochado como nós esperávamos, mas em termos de Guarani ela desabrochou. O Bruno Mendes é uma referência hoje deste grupo do Guarani, embora não seja um titular absoluto, mas é um cara que transmite essa coisa boa do Guarani, essa energia boa. Tanto é que nos últimos momentos realmente ele participou de todos.
talvez só em 2021, né, que ele não participou, que foi ali um grande momento, o final da história não foi tão feliz, mas o Guarani também viveu noites felizes, dias maravilhosos, dias intensos de muita felicidade. Mas o Bruno Mendes é um cara especial para o torcedor do Guarani. E para o torcedor do Guarani, Júlio, pouco importa se a carreira dele decolou ou não. O que vale para o torcedor é o desempenho do Bruno com a camisa do Guarani. E isso é inquestionável que ele se tornou uma referência. Até vendo a matéria aqui no GE, poxa, gol em derby, título de Série 2, artilharia, vice-campeonato paulista, ou seja, um cara que hoje ele é completamente identificado com as cores do Guarani. Então que ele possa também curtir este momento que é muito especial. 100 jogos com a camisa do Guarani, um clube super tradicional no Brasil, é para se comemorar, sim. Maravilha, e daqui a pouco o Fábio Chaib vai dar mais uma informação sobre o mercado da bola, mais uma mudança de comando técnico, informações da Ponte Preta com Antônio Lupe, agora 11h45. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Vem aí o primeiro leilão de imóveis novos de Campinas, apartamentos e casas nunca habitados nos principais bairros da cidade. Oportunidade única de adquirir imóveis com preço de leilão, tudo com muita facilidade e praticidade em um leilão 100% online. É isso mesmo, 100% online. Dia 23 de setembro às 11 horas, leilão de imóveis novos de Campinas. Antecipe-se, consulte os imóveis disponíveis no leilãodeimóveisnovos.com.br e saiba mais. A realização do leilão será pela Silveira Leilões, através do leiloeiro oficial Marcelo Emílio Ferreira Pirobon Silveira, matrícula Jusesp número 843. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes. Antes do boletim da Ponte com o Lupe, um assunto que indiretamente está ligado à Ponte Preta, querendo ou não. Fábio Chaib tem comandante novo no Londrina. Fábio. O Londrina troca de treinador pela 6ª vez na temporada e tentando escapar da degola, né? O vice-lanterna na competição. Gilson Kleina dispensa apresentações, será o novo comandante do Tubarão para o restante da temporada. Gilson Kleina, de 55 anos, então, assumindo o Londrina com essa missão ingrata de tentar livrar o Tubarão da zona de degola. Ele já se apresenta hoje no Estádio do Café e a primeira partida dele deve ser na quinta-feira contra o Ituano, lá mesmo no Estádio do Café, viu, Gilio? O professor Kleina gosta de emoções, hein, Carlão? Mas agora, 6 trocas no ano, Londrina. Estamos em setembro, Carlão. Aquilo que nós falávamos com relação ao futebol brasileiro, essa desorganização, o Londrina é um retrato, né? Falávamos de gigantes, de Flamengo, de Cruzeiro, de Grêmio, de Corinthians.
Mas o Londrina é uma Série B de Campeonato Brasileiro, hoje uma competição consolidada, uma competição muito forte. E mostra a desorganização. O resultado está aí, é o penúltimo colocado com 20 pontos. Agora, com relação ao professor Gilson Kleina, né, Júlio? Tem algumas figuras que passam pelo futebol de Campinas que a gente acaba tendo muito carinho por elas, né? E o Gilson é um cara sempre solícito com a imprensa, muito simpático, um grande profissional. Infelizmente, os últimos trabalhos do Gilson não têm surtido efeito, tem pegado muita barca, né, que a gente fala na gíria da bola. O Londrina é uma delas. Espero que o Londrina me contrarie, mas acho difícil diante destes números, mas que o Gilson possa aí desempenhar um bom papel nesta reta final de Série B. Um grande abraço ao bruxo Gilson Kleina e que ele possa desempenhar aí possa colocar o Londrina ou permanecer com o Londrina na Série B, embora seja muito difícil, Julião. É isso aí. E agora sim, informações da Macaca chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Bom, Júlio, a Ponte Preta encerra hoje a preparação para o duelo contra o Sampaio Correia, a Bolívia querida lá de São Luís do Maranhão, que aliás hoje completa mais um ano de fundação. Dia 8 de setembro, aniversário de São Luís, a capital do Maranhão. Jogo importante, confronto direto, já que a Bolívia querida abre a zona do rebaixamento da Série B e a Ponte Preta tem 4 pontos a mais. O Sampaio tem 27 pontos e a Ponte Preta tem 31. Por isso, um duelo direto amanhã no estádio Moisés Lucarelli. E quem falou da importância do jogo foi o volante Felipinho. É um jogo muito importante para a gente, né? Um jogo muito importante para dar sequência no campeonato. Um jogo que é contra um time que é confronto direto nosso. Precisamos muito do apoio da nossa torcida para fazer um resultado positivo. Então, é um jogo bem difícil, o time deles é qualificado, assim como o nosso. Então, acredito que vai ser um jogo muito igual. Então, a torcida é o que move o nosso clube, né? A Ponte Preta, a gente sabe que é um time de grande torcida e a gente precisa dela para mantendo esse apoio aí pra gente conseguir os nossos resultados. Esse é o volante da Macaca, Felipinho, é o atleta com mais desarmes na competição. O técnico Pintado não vai poder contar com o Matheus Silva, que está suspenso, e também com o atacante André. Na zaga, Edson e Tomás Kaique são os mais cotados, e no ataque deve ser mantida a dupla Eliel e Paulo Baia. A diretoria já regularizou o atacante Polvidiero, colombiano de 24 anos, e aguarda aí a regularização dos outros 2 atletas, do Souza e também do Gabriel Santiago, que também vieram do Náutico. Provável time da Ponte, Kaique França, Luiz Felipe, o Fábio Sanches, Edson ou Tomás Kaique, e na lateral esquerda o Arthur. No meio-campo, Amaral, Felipinho, Leonaldi e Elvis. No ataque, Paulo Baia e Eliel. Vamos saber informações do Sampaio Correia, a Bolívia querida. E quem traz as informações da equipe do Sampaio é o meu companheiro de imprensa, Thiago Bastos, da Rádio Mirante. E o Sampaio Correia está pronto para o compromisso deste sábado diante da Ponte Preta às 5 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Elenco tricolor viajou nesta quinta-feira com destino ao interior de São Paulo e nesta sexta-feira realizou um último apronto antes deste duelo. Aliás, o Sampaio Correia teve uma semana bastante agitada, inclusive nos bastidores, com troca no comando técnico. Saiu Márcio Fernandes, ele não resistiu a um jejum de 10 partidas sem vitória até agora neste Campeonato Brasileiro, e foi contratado Fernando Marchiori, profissional que trabalhou pela última vez no Náutico, já neste ano de 2023. Ele que, por exemplo, trouxe o ABC para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com boa campanha. Nesta atual temporada, inclusive, com a equipe potiguar, ele chegou às semifinais da Copa do Nordeste e conseguiu, por exemplo, no comando do time ABCdista, eliminar o Vasco da Gama em pleno São Januário. Então, portanto, estes e outros bons resultados fizeram a diretoria tricolor contratar este profissional. Fernando Marchiori deverá estar nas tribunas do estádio Moisés Lucarelli acompanhando o time tricolor. Enquanto isso, Dejaí Ferreira, que é uma espécie de auxiliar técnico fixo aqui da comissão técnica do Sampaio, comandará o time no banco de reservas. Ele terá alguns problemas justamente para montar
esse time tricolor. No gol, Luiz Daniel segue lesionado, inclusive ausência nesta partida. Thiago Braga, que é então até então suplente do Luiz Daniel, vai ficar, portanto, no gol tricolor. Mikael, volante, jogador ali, cão de guarda do meio-campo tricolor, está suspenso também, portanto, será ausência para esta partida. Um provável Sampaio para enfrentar a Ponte Preta deve ter Thiago Braga no gol, a defesa com Matheus Pivô, a zaga com Gustavo Henrique, Fábio Aguiar de volta, inclusive após lesão, quase um mês ausente, e Pará na lateral esquerda. Meio de campo deve ter Claudinei, aí deve ser uma estreia, jogador que recentemente foi contratado, deve fazer a sua estreia, deve ter no meio campo Maurício e nas articulações Neto Paraíba. O ataque deve ter Robinho, Pimentinha e Ítalo, portanto, este é um provável Sampaio Corrêa que vai tentar, quem sabe, sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Eu sou Thiago Bastos, faço parte da equipe da Rádio Mirante AM, da Bela São Luís, que na sexta-feira, dia 8 de setembro, completou 411 anos de história, mandando as últimas do tricolor para os companheiros e ouvintes da Rádio CBN Campinas. Ponte Sampaio amanhã, 5 horas da tarde, é claro, com transmissão da CBN Campinas. Júlio. Pois é, então um boletim completo envolvendo Ponte e Sampaio para esse jogo, que é um duelo direto. Não gostaríamos de estar utilizando esse adjetivo para o jogo, né, Carlão? Um confronto direto contra a Degola, mas essa é a realidade da Ponte no momento e a gente vai ter encarado dessa forma, Carlão. É a realidade, Júlio, não tem outro jeito, como eu tenho dito aí durante a semana, a Ponte já está nesta situação ruim, então cabe ao torcedor agora apoiar. As críticas foram feitas, a gente sabe dos problemas que a Ponte enfrenta, do salto de qualidade que a Ponte precisa dar, mas a realidade hoje é essa, é brigar para escapar da Degola na Série C. E vai ser uma luta insana, até porque o time da Ponte não passa a menor confiança. E por isso, claro, como sempre, o camisa 10 vai ser o torcedor. E o torcedor amanhã tem que ir ao estádio Moisés Lucarelli com o espírito leve, para apoiar, porque a Ponte vai precisar demais. Estava conversando com um amigo aqui da Rádio CBN, que compartilha do mesmo gosto que eu, e eu falei para ele assim: Naldo, só faltava a Ponte Preta entregar a rapadura. Frase de Naldo: tenho medo. Esta é a confiança que o time da Ponte passa. Mas, Julião, vai ter que encarar. Vem o Sampaio Corrêa aí, convivendo com uma situação complicada, vem Fernando Marchiori com números interessantes nos últimos trabalhos, vem com Pimentinha, vem com Ítalo, e a Ponte vai ter que ultrapassar todos esses obstáculos, fazer valer o estádio majestoso, fazer valer a força da torcida, colocar a qualidade, a pouca qualidade que tem, mas em prática, para a Ponte vencer o jogo. Mas quem for ao estádio, Naldo, aliás, avisa aos seus familiares para levar o remedinho, porque não vai ser fácil. O sofrimento vai ser tremendo. Júlio Nascimento. É isso aí, lembrando que a Ponte mais uma vez sofrendo com os desfalques, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão do Pintado, principalmente no sistema defensivo, né, na ausência do Matheus Silva, que está novamente pela 4ª vez suspenso na Série B. Ô Fábio, aliás, a Ponte hoje tem uma diferença de 4 pontos, justamente para o Sampaio, que é o time que abre a zona de rebaixamento, precisa vencer para ficar mais tranquila em relação à situação na tabela. Também a Ponte está de olho aí nos outros jogos, dos times que estão ali cercando a macaca na classificação, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Pela 27ª rodada, ontem o Tombense fez 3-0 no Lanterna ABC. O Tombense chegou a 25 pontos, está a 6 pontos da Ponte Preta. O Tombense ainda na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. E hoje à noite, às 6 horas da tarde, no Novelli Júnior, aqui em Itu, tem Ituano e Vila Nova. O Ituano é o time que está acima da Ponte Preta, é o 13º, tem 32 pontos. Um a mais que a Ponte Preta, um jogo então interessante para o torcedor ponte-pretano ficar de olho. Se Ituano ganhar, já abre uma diferença de 4 pontos para a Ponte Preta, então é bom a Ponte Preta ficar de olho nesse jogo. Ituano e Vila Nova às 6 horas da tarde no Novelli Júnior aqui em Itu, viu, Julião? Maravilha, então, claro, são jogos aí na tabela que interessam diretamente à Ponte. Vou ficar muito surpreso se o ABC escapar desse rebaixamento. Eu acho que uma das vagas para a Série C, com todo respeito aí ao mais querido, né, é uma campanha muito difícil de recuperar, mesmo numa Série B muito nivelada.
E o ABC tá aí, aliás, disputando com a Ponte o posto de pior ataque da Série B, né? Cada rodada e se alternando aí o posto de pior ataque, então é mais um motivo para a Ponte melhorar esses números, quem sabe com os reforços que estão desembarcando no Moisés Lucarelli, Polvidiero, por enquanto o único regularizado aí pro final de semana. Bom, Carlão, ótima sequência aí de Expo Flora para você aí em Olambra, dia tá bonito, tempo aberto, vale a pena quem tiver a oportunidade de visitar, aproveitar aí a sexta-feira da melhor forma possível, certo, Carlão? Valeu, Julião, foi um prazer estar com você, vamos desfrutar aqui da 40ª Expo Flora, hoje casa cheia, uma boa sexta-feira, um restante de sexta e um bom fim de semana a todos nós. Julião, valeu, foi um prazer. Fábio Scheibe, um abraço para você, até a próxima, e lembrando que se Neymar marcar gol hoje se torna isoladamente o artilheiro da seleção, certo, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio, vamos torcer para isso. 9h45, Brasil e Bolívia, um grande abraço. É isso aí, valeu Fábio Scheibe, Carlos Eduardo de Freitas, 4 horas tem Arena, eu volto segunda-feira às 11 horas da manhã com o CBN Esportes, um abraço, bom final de semana a todos.